Olá, quarto ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem. A nossa aula de história de hoje, a gente vai tratar de um assunto muito polêmico e também um assunto muito importante, tá? A gente vai trabalhar hoje o Dia da Consciência Negra, tá? Que foi dia 20 de novembro. Então, o objetivo dessa aprendizagem é promover uma cultura antirracista, valorizando traços da cultura africana, associando aos locais de vivências e reconhecer que a cultura africana é parte constituinte da cultura brasileira. A habilidade da Base Nacional Comum Curricular é identificar e comparar pontos de vista em relação a eventos significativos do local, em que vive, aspectos relacionados às condições sociais e à presença de diferentes grupos e culturas, tá? Com especial destaque para a cultura africana, indígenas e de imigrantes. Então vamos lá, a aula de hoje sobre consciência negra. E por que esse dia, por que essa data? A gente vai aprender isso tudo hoje, tá bom? Então fica ligadinho e vamos embora. Para entender um pouquinho do assunto que tivemos aqui foi a escravidão dos negros. Lembram dessa aula que a gente viu em outros momentos? Nas aulas de história a gente estudou um pouquinho sobre a questão dos negros no Brasil, tá? Então, que o povo negro sofreu, foi humilhado e obrigado a negar sua identidade, né? Todo mundo já sabe. E que os negros também foram incentivados a ter vergonha de si mesmos e de sua origem. Bem, você sabia que temos aqui 4 perguntas para vocês refletirem um pouquinho. Você sabia que até hoje existe trabalho escravo? A gente acha que acabou, mas não acabou, tá? Que escravos de hoje também eles são pessoas de cor branca. Que os escravos também são sempre de origem humilde, né? A gente não vai ver nenhum rico aí sendo escravizado. Que também existem crianças que são escravizadas. A gente mudou um pouquinho de um âmbito que só eram os negros, né? Escravizados. Hoje a gente vê aí pessoas brancas e crianças também nesse trabalho escravo. Então, aqui na lei de 10.639 de 2003, essa lei foi feita em 9 de janeiro de 2003, tá? Onde incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar, que é a data em que comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. A mesma lei também tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Então, devido a esse ano, né, de 2003, essa lei foi implantada e a partir de então foi colocado nesse calendário escolar o Dia da Consciência Negra para a gente trabalhar. Você sabia que no dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra no Brasil? Mas por que justamente no dia 20 de novembro, tá? Então a gente vai ver um pouquinho, estudando um pouquinho a história, a gente vai entender. Essa data foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi. Mas quem foi esse Zumbi? Quem puxar um pouquinho da memória vai lembrar de quando a gente falou um pouquinho das aulas sobre a diáspora africana. A gente citou essa pessoa, né, Zumbi, a gente citou e falou um pouquinho sobre ele. Mas quem não está lembrado, a gente vai fazer uma recapitulação aqui e vai relembrar quem é Zumbi, quem foi ele. Então, Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, foi líder quilombola brasileiro. Foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, tá? O maior dos quilombos no período colonial. Zumbi nasceu na então capitania Pernambuco, região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, que pertence ao estado de Alagoas. Embora tenha nascido livre, Zumbi foi capturado aos 7 anos de idade e foi entregue a um padre católico da época, do qual recebeu o batismo e foi nomeado de Francisco, tá? A partir do batismo ele foi chamado de Francisco. Aprendeu a língua portuguesa e a religião católica, chegando a ajudar o padre nas celebrações de missas. Porém, aos 14 anos de idade, voltou a viver no Quilombo, pelo qual lutou até a sua morte em 1695. Zumbi é considerado um dos grandes líderes da nossa história, símbolo de luta contra a escravidão, lutou também pela liberdade de culto religioso e pela prática da cultura africana no país. O dia de sua morte foi dia 20 de novembro.
é lembrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. Então, por isso o Dia da Consciência Negra é comemorado e celebrado no dia 20 de novembro, por conta da morte de Zumbi dos Palmares. Aos 40 anos ele foi traído e denunciado por um antigo companheiro dele, Antônio Soares. Localizado pelo capitão Furtado de Mendonça, ele foi preso e morto, e sua cabeça foi cortada, salgada e levada ao governador da época, Melo e Castro. Então aqui abaixo vocês têm aí a imagem, né, do busto de Zumbi dos Palmares, que está lá em Brasília. Você sabia que os negros que vieram da África como escravos trouxeram muitas coisas que até hoje nós utilizamos? Isso a gente chama de herança cultural. A gente tem o samba, tem a feijoada, tem a música black, tem o berimbau, a capoeira, o candomblé. Tudo isso faz parte de herança cultural trazida pelos afrodescendentes ao Brasil. Tá? Dentro desse contexto, é inegável que os escravos contribuíram muitíssimo para a construção da identidade brasileira. Temos muito dessa identidade hoje, né? Visto que eles foram também parte desse processo de construção da formação do povo brasileiro. Outras heranças aqui eu trouxe umas imagens para vocês, né? A capoeira, que é considerada uma dança, uma luta, dança, tá? E o candomblé, que é a religião, tá? Afrodescendente. A gente vê bastante a questão das baianas lá na Bahia, que a gente vê muito forte essa questão cultural do candomblé. Personalidades negras, tá? Que marcaram a história do Brasil. Temos aqui Aleijadinho, para quem nunca ouviu falar, tá? Ele é muito famoso. Ele foi entalhador, tá? Carpinteiro e arquiteto do Brasil colonial, lá na época do Brasil colônia. E ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, entalhes em madeira, altares e igrejas, tá? Ele é filho de português, Manuel Francisco Lisboa, mestre da carpintaria que chegou a Minas Gerais em 1728 e filho de uma escrava chamada Isabel. Aqui também temos outro presença negra forte e importante para o Brasil, que é Pelé, né? Chamado de Pelé, mas o nome dele é Edson Arantes do Nascimento, tá? Nasceu na cidade de Três Corações, em 23 de outubro de 1940. Mais conhecido como Pelé, é um ex-futebolista brasileiro, que atuava como atacante. Ele é amplamente considerado como um dos maiores atletas de todos os séculos. Em 2000, ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. O mundo todo conhece Pelé. Você falar em Pelé, todo mundo já remete ao Brasil, porque ele é muito conhecido. Temos também outra representatividade negra aqui, Machado de Assis. Machado de Assis, ele é um jornalista, contista, jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 21 de janeiro de 1839 e faleceu também no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. Ele é o fundador da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Foi um escritor brasileiro considerado por muitos críticos e estudiosos e escritores, tá? Um dos maiores, se não o maior da literatura do Brasil. Quando vocês estiverem maiorzinhos aí lá para o 8º ano, 9º ano, ensino médio, vocês vão ouvir falar muito dele, porque ele escreveu muitos livros, os quais é estudado nessa época, quando vocês estão lá para o ensino médio, tá? Então, mais na frente vocês vão dizer, eu lembro que eu ouvi falar nesse homem. Ele é muito famoso na literatura brasileira. E algumas personalidades negras, né, que marcaram também a história mundial. Tenho aqui destacado Martin Luther King, tá? Ele foi um dos principais líderes negros dos Estados Unidos contra a segregação racial e pela igualdade social, tá? Entre as décadas de 1950 e 1960, Martin Luther King teve atuação de destaque ao se posicionar de forma pacífica
contra a segregação racial. Nascido na Geórgia, um dos estados americanos mais afetados pela exclusão de negros, ele proclamou em 1963, tá, aos degraus do Lincoln Memorial de Washington, o seu mais famoso discurso, onde ele fala assim: I have a dream, que significa eu tenho um sonho. O que ele quis dizer com isso? Ele quis se posicionar enquanto figura negra, que ele tem sonhos como qualquer outra pessoa. Não significa por ele ser negro, ele seja menor que outro, que um branco, que não tenha sonhos, que não sonhe, que não pense grande. Então ele quis dizer isso. Essa frase ela é muito importante e muito significativa, tem uma significância muito importante em relação a isso. Quando ele diz eu tenho um sonho, ele está se posicionando enquanto pessoa negra, dizendo eu tenho um sonho. Então é uma frase muito importante e muito impactante. Outra figura, tá? No setor mundial, temos aí Nelson Mandela. Ele foi presidente da África do Sul, foi o líder do movimento contra o apartheid, legislação que segregava os negros no país, tá? Recebeu o Prêmio Nobel da Paz em dezembro de 1993, pela sua luta contra o regime de segregação racial. Então aqui uma frase bem impactante e bem importante de Nelson Mandela é quando ele diz assim, ó: eu lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Eu tenho prezado pelo ideal de uma sociedade democrática e livre, no qual todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com iguais oportunidades. É um ideal pelo qual eu espero viver e que eu espero alcançar, mas caso seja necessário, é um ideal pelo qual eu estou pronto para morrer. Ele quer dizer o seguinte, que ele quer uma igualdade não só para os negros, ele quer uma igualdade independente de sua cor de pele, que todos sejam iguais e tenham os mesmos direitos. Todos são iguais e têm as mesmas capacidades, independente de cor, de sexo, de religião ou preferência política. Todos têm direito de uma vida digna e ser tratados de acordo com a sua personalidade e não pela cor da sua pele. O Dia da Consciência Negra é um dia em que todos refletimos e estudamos um pouco mais sobre essas questões do racismo e a cultura negra brasileira, né? O racismo separa as pessoas. Racistas acreditam que pessoas brancas são superiores aos negros, por exemplo. Por isso, o racismo é uma bobagem, não apenas no Dia da Consciência Negra, mas em todos os outros dias devemos dizer não ao racismo. E aqui, por fim, trago uma frase para vocês, tá? Onde diz: a verdadeira consciência é feita todos os dias, em casa, na escola e nas ruas, e principalmente dentro de nós. Por isso, mais respeito e mais educação, tá? Sem isso, a gente seguimos aí com essa reflexão, tá? De igualdade de cor. Não é porque você é escuro, que você é branco, que você é melhor ou pior, não. Todo mundo é igual, independente da sua cor, ok? Quero deixar essa mensagem para vocês refletirem que não existe pessoas melhores que outras, tá? Todo mundo é igual. Então, por aqui eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra, tá? Tenham refletido um pouquinho sobre essa questão de racismo que não é legal, tá? E ainda hoje a gente consegue ver muito essa questão do racismo, principalmente nas escolas a gente ainda vê isso, infelizmente. Esperamos que um dia isso acabe, tá? E todo mundo se respeite, independente de cor, ok? Então um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!